Quando você aprende lá no curso avançado, às vezes no magia, depende do professor, isso é de livre-arbítrio do nosso instrutor, você aprende, olha, quando você acender uma vela, você está sinalizando, começou o jogo, estou em conexão com o divino, com algo sagrado, com algo superior, com algo que eu acredito, com algo que trará luz para a minha vida, com uma luz que eu posso levar à vida das pessoas. Está lá no arcano do mago, está lá no arcano do eremita e estará nas luminárias, né, do 17 em diante. Esse é o gesto quando você acende uma vela. Os antigos tinham sempre uma lamparina acesa em casa. Quem aqui não lembra da avó, do avô, né, dos pais, aquela lamparinazinha? Às vezes à frente de uma imagem de santo, num altar, ou fora da casa. Tinha até aquelas casinhas, né? Ainda tem casas que tem isso em São Paulo. E acredito eu que até quanto mais para o interior do estado, Minas e essas regiões, tenham até mais, né? Que tinham aqueles oratóriozinhos onde se colocava o santo e ali se acendia uma vela e sinalizava-se: aqui tem um homem de fé, aqui tem alguém que acredita. E lá na antiguidade também sinalizava: você é bem-vindo. Aqui habita seres humanos que te dá boas-vindas. Se você está perdido, a luz está aqui, seja bem-vindo. Eu me lembro que minha avó Carolina, aquariana, louca, contadora de história, viveu num tempo onde eu era criança, e foi praticamente minha avó que me criou, minha mãe trabalhava fora, e minha avó mantinha sempre uma vela acesa no oratório. Depois ela trocou por uma lamparinazinha a óleo, né, que era tipo uma rolha com um barbante no óleo, e aquilo ficava boiando aceso por um tempão ali no oratório dela, e era fatal. Muita gente batia na porta da minha avó pedindo comida. Minha avó botava para dentro. Que bom tempo, né? Que tempo bonito, bom, que poderia se convidar as pessoas para comer, sentar na mesa de casa, comer um prato de comida, né? É isso que a gente está falando, é desse teor sagrado que a gente está falando. Hoje a gente vive com medo, né? A gente tem medo do quarteiro, a gente tem medo da pessoa que vem lá ler a luz da gente, né? Tempos difíceis, tempos de escuridão, por isso tem que haver mais luz. As velas começaram a ser feitas com resinas de árvores ou banhos de animais, né? Descobriu-se, existiam pessoas que faziam apenas isso, né? Eles passavam de casa em casa, eles passavam nos castelos, em especial na Europa, né? Eles passavam nos castelos, eles recolhiam, né, resíduos animais e transformavam, colocavam pavios e transformavam em velas, né? Depois foram descobrindo até óleo de baleia, foi descoberta, foi para produzir vela, até que se chegou à parafina. E a parafina é uma coisa tão estável para a produção de vela que ela ficou até hoje. Todo mundo conhece vela de mel, todo mundo conhece, né, vela de banha, né, de gordura, que aliás é uma excelente vela, né? Se você misturar um pouco de parafina com essa gordura, que é aquelas velas que a gente encontra muito em cemitério, né? Em lugares onde são velados os corpos em cemitérios, eles têm muito aquela vela que é meio amarelada, né? Aquilo ali tem banha, né? Tem gordura e ela queima lindamente, né? Só que ela solta um odor diferenciado. Então, é possível fazer vela de muitos materiais. Estabeleceu-se a parafina porque a parafina é mais prática. E por ser um derivado de petróleo, assim, um dos últimos derivados do petróleo, ela também é barata. Ela não é cara, ok? E pode ser reaproveitada. Agora, temos que ter uma boa ideia de uma coisa. Há um momento em que a parafina não pode mais ser reaproveitada e ela não poderá ser descartada na natureza.
Então, bruxos do meu caminho, se algum dia vocês aprenderam que vocês devem enterrar restos de vela, desaprendam. Desaprendam. Da mesma forma que a consciência cresce e hoje, quando o pessoal do santo, que é consciente, vai para a praia fazer suas oferendas a Iemanjá e não deixa mais plásticos, lixo, a consciência cresceu. Tem gente que ainda faz, né? Mas hoje, pelos deuses, a gente já tem muita gente que não deixa. Na magia tem que ter também um trabalho de ressignificar uma série de coisas. Aquelas magiazinhas que você compra no jornaleiro, né? Lá no almanaque, abril do jornaleiro, fala, os restos de vela, enterre. Não enterre, você está contaminando, né? Infelizmente, não tem saída. Portanto, o adequado para um magista é tentar utilizar a parafina ao máximo possível, para que a sua queima não deixe resíduo. Porque o resíduo não tem jeito, é lixo. E como várias coisas no nosso mundo, né? Não tem o lado de fora para jogar o lixo. O lixo está aqui, na Terra, de algum jeito. Então, o que nós fazemos? Né? Enquanto não se descobrem coisas mais populares, mais disponíveis, nós tentamos ao máximo, né? Reduzir estes resíduos. Tá? Então, sim, aquele momento da sua aula ou da sua cerimônia que você raspa lá, porque você está com pressa, acabou a aula, você quer ir embora, acabou a cerimônia, você tem que ir embora, e você jogou aqueles restos tudo no lixo, que é prático, repense. Repense. Hoje a gente vai aprender a reutilizar. Guarda, reutiliza, né? Até o máximo possível, por uma questão de consciência. A magia não pode acontecer na teoria, na vida da gente. A magia tem que vir para dentro de casa. Bruxo recicla lixo. Ponto. E acreditem, eu parto do respeito pelas pessoas. Eu nunca parto pela desconfiança. Eu sempre parto do respeito. Eu digo que eu primeiro amo para raramente me decepcionar. Raramente, eu tenho essa sorte, né? Então, assim, eu parto do respeito. Agora, o que eu não respeito? O discurso que não está relacionado à ação, que não faz sentido com a ação. Então, assim, tem que reciclar. Dá um trabalho, separar lixo, dá trabalho viver. Dá trabalho ser feliz. Dá trabalho ganhar dinheiro, mas a gente se esforça por tudo isso. Então essa consciência tem que ser trazida. Não, ninguém vai morrer se você jogar um copo descartável no lixo. Você não vai. Tá? Eu recolho o lixo, quando a gente coloca o lixo no lixo e vai o copo descartável, no dia seguinte eu vou lá, recolho, tiro. Eu tenho a bênção de na minha região passar coleta de lixo reciclável. Mas nem sempre foi assim. Só que há 20 anos atrás, quando não tinha coleta de lixo na minha cidade, tinha depósito, nós levávamos. Nós juntávamos e levávamos, por consciência. Meu marido trabalha numa área chamada cenografia. Vocês devem saber o que se trata de cenografia. E o grande sofrimento do meu marido, sabe qual é? Que ele já entregou projetos de reuso de material que, por ignorância das empresas, não são aplicados. Por pura ignorância. Quilômetros de lona, quilômetros de sarrafos de madeira, desperdiçados, jogados no lixo, sendo que existem uma série de ONGs e projetos sociais que transformam isso em sacolas, que transformam isso em móveis. Mas é trabalho, sabe? Tem que contratar o caminhão para levar.
Ué, o caminhão do lixo você não paga? Tá lá no tempo posto. Ah, mas já tá pago, né? Puta mentalidade, né? Eu estou falando de um exemplo que está dentro da minha casa. Imaginem quantos. Imaginem quantos. Então, assim, temos que ter esse olhar. Toda vez que a gente acender uma vela, a gente tem que pensar que a gente deu luz a alguma coisa, como um bebê, que vai ter começo, meio e fim. E ela é sua responsabilidade até o final. É simples de entender e é simples de fazer. Tem que entrar na vida da gente de forma automática. Não pode ser sofrido. Você tem que se sentir feliz em fazer. Dá trabalho, dá. Mas um bruxo não usa o mínimo esforço. Um bruxo, quando não tem trabalho, ele duvida. Ele fala, não, por que é tão fácil assim? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada nessa parada. Então nós temos que entender que fazer magia e nos dizermos bruxos e entendermos isso de forma positiva é fazer o melhor de nós para tudo, inclusive para o nosso planeta. Essa consciência é muito legal. Por quê? Porque senão você deixa o resto e é tudo bem, é resto. Não, não é assim, né? Um bruxo não acredita nesses restos. Ok? Outra coisa muito importante. Quando você foi fazer o seu ato mágico, e eu sou uma pessoa extremamente chata, muito chata, né? Eu finjo que não, mas eu sou. Quando você vai fazer o seu ato mágico, prepare o seu material. Eu me propus a fazer uma oficina. Estou há 3 dias lavando louça. Ariano, tudo bem, não estou 100% porque esse treco não desgruda, mas assim, eu fiz questão de trazer o meu material limpo, perfeito. Não tem folgareira, não tem problema, a gente compra. Não existe não fazer, não existe não dar. Para o bruxo não tem não dar. E quando ele se propõe, ele diz o que eu posso fazer de melhor. Isso serve para tudo. Para a sua aula. Chega assim. Chega na sua aula dizendo, eu vim aqui para ter a melhor aula do mundo. Eu vou ter a melhor aula do mundo. Não meu professor vai dar. Eu vou ter. Pega o seu pano, mantenha o seu pano limpo, arrumado. Porque se você não der conta de um pedacinho de pano de 1 metro e de 4, 5 pecinhas, você vai dar conta do que na vida? Mantenha sua taça limpa. Tire os restos de vela do seu prato. Eu vejo. Eu olho tudo. Limpe seu punhal. Limpe seu bastão. Trate aquele pequeno mundo que é nada com o respeito necessário. Tua magia fica imbatível. Imbatível. Ordem. Tarô é ordem. Por isso que eu defendo que tarô não é numerado, arcano maior. É ordenado. E a gente vai estudar bastante isso lá na frente, tá? Agora, os meus meninos mais velhos já sabem. Agora, tudo é ordem. Então, eu tinha uma aula para dar hoje, às 8 horas da noite. Mas eu estava aqui às 11 da manhã. E seria a última a sair. Porque eu tinha que fazer isto. Eu tinha que deixar organizado tudo para que vocês, ou quem viesse, porque muita gente não me responde, vocês me responderam, né? Estivessem aqui e tivessem a melhor experiência que eles pudessem neste dia, amanhã. Eu não estou dizendo que eu sou perfeita e tenho vários defeitos. Eu estou dizendo que eu não só tento, eu não tento nada. Eu faço. E faço o melhor que posso.
E no dia seguinte fico brava porque não fiz alguma coisa. E faço o melhor que posso. Eu não sou uma pessoa que tenta, eu sou uma pessoa que faz. Um bruxo não tenta, ele faz. Então eu fico muito brava com os meus mestres, com os meus pequenos ainda não, mas com os meus mestres, quando os meus mestres dizem assim para mim, eu já interrompo, falo, não, acabou, parou. Sem esse discurso comigo, você não tem. Faz errado. Faz mais ou menos. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai fazer o melhor que você pode. E isso é poder. A hora que você conta isso para o universo, não tem para ninguém. A vida devolve. Acredita, é crédito. A vida devolve. Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso de um espaço, eu peço meu espaço, eu tenho meu espaço, eu preciso de uma mesinha, eu preciso de um cavalete, a vida vai me dando, a vida vai trazendo, eu vou organizando da melhor forma possível tudo para que a gente viva a melhor experiência. Eu sou assim também na minha magia. Para eu fazer o meu processo mágico, você acha mesmo que eu uso uma vela qualquer? Comprada? Não, né? Não. Rituais de alta magia nem aceitam velas compradas. Ah, mas é que eu compro e consagro. Isso é para os homeopatas. Para magos, eles produzem o seu material. E magia boa é feita assim. Estamos construindo junto esse caminho, dentro dessas coisas, dessas especificidades, para essa consciência. Não dá para ser mais ou menos comigo. Eu tenho Sol de casa 8 junto com Júpiter, em meio do céu em Virgem. Eu não consigo fazer mais ou menos. E se vocês se depararam, trombaram comigo, é porque vocês são iguais. Filho de abacate, filho de abacateiro, abacate. Pô. Então eu sei porque eu posso exigir, porque vocês podem fazer. Isso desde a sua chegada em qualquer lugar até a sua partida. Inclusive, eu tenho um lema bem simples que eu tenho procurado manter o máximo possível, que é o seguinte: se eu chegar num lugar, ele tem que estar melhor quando eu sair. Eu sou a última a sair. Eu vejo, eu observo, eu faço vistoria, eu recolho. Porque onde um mago entrar, onde um bruxo entrar, aquilo está santificado, virou templo. Virou templo. Então tem que ficar melhor. Então quando a gente vem aqui no Merkabah, que a gente larga as coisas, que a gente deixa um monte de vela espalhada pelo chão, você não está fazendo a sua parte. Coisa feia. Coisa feia. Enquanto tiver um pingo de vela no chão do Merkabah, nós estamos errados. Porra, mas não foi a gente que derrubou, não importa. Eu não tenho que fazer, corrigir o meu erro. Eu tenho que corrigir o erro. É simples assim. Quando você entrar, deixe seu sapato. Não tira o seu sapato e larga na porta. A pessoa que vai vir depois de você vai tropeçar. Não deixe a sua mala no meio do caminho. Porque pode acontecer um acidente. Não esquece nada. Esquecer é descaso. Um bruxo não esquece. Seja exigente assim, porque vocês podem. Porque vocês têm essa qualidade em tudo. Porque quando isso acontecer, você vai falar, puta, que coisa chata do cacete, eu vou ficar insuportável, minha vida vai virar um inferno. Vai. E isso vai fazer tão bem que você vai perceber que isso facilita o mundo. Não precisa ir muito longe. Armário arrumado e armário desarrumado, o que dá mais trabalho? O que dá mais trabalho? É quando o armário não está arrumado.
Eu tô lutando 4 anos pra arrumar minha casa. Não tá em ordem, caralho. A pequena tá me ajudando com cabide, com o diabo 4. Não tá em ordem, mas também tô arrumando. Vai chegar a hora da ordem. Outra coisa, não tem que ter um escravo de predileção dentro de um grupo. O escravo predileto. O que sempre recolhe o lixo. Caralho. A gente pode recolher lixo de vez em quando. A gente pode servir de vez em quando. Aí você pode dizer assim, como eu já ouvi, porque eu tenho ouvidos que escutam mesmo fora da minha presença. Ela não recolhe, ela sou eu. Ela, eu, não varre. É. Quando foi que você chegou e eu te ofereci sujeira, que não tivesse água, que não tivesse luz elétrica, que não tivesse papel no banheiro, uso para essa coisa. Você acha que isso tudo aconteceu como? O Mickey e as suas vassouras colocaram lá. Ou na casa dos seus instrutores. Quantas vezes você chegou e eu não estava preparada para a sua aula? Preparada, tomada banho. Aliás, isso é um bom assunto. Preparada, tomada banho. Preparada com a aula do que eu ia fazer, sabendo o que eu ia fazer, mesmo que eu mude a aula, porque é necessário, o aluno quer conversar. Tem aula que o aluno quer conversar, nós conversa. Nós conversa, nós discute, nós vê filme. Mas a minha aula está preparada. Por quê? Porque eu faço o meu trabalho. Eu faço a lição de casa. E ainda assim não acho que faço o suficiente, acho que faço pouco, acho que vocês merecem muito mais. Acho mesmo. E sim, eu sou recompensada. Porque eu tenho um grupo do caralho. Porra, Nívia, então por que você está falando isso? Porque é preciso. É preciso que a gente entre nesse grau de exigência. Em breve, em nosso caminho, nós teremos guerreiros. Em breve, em nosso caminho, nós teremos guerreiros. E quando o caminho cresce em grau, eu também cresço. Posso falar mais pesado. Vocês vão aguentar. Se eu magoar, vocês correm para os mestres e reclamam de mim. Que também é mestres, eram aprendizes, eram... Né? Então, só que o caminho tem que entender que eu faço parte do caminho. Eu também estou em evolução. Então, quando o caminho evolui, eu também evoluo. Falo grosso com todo mundo, porque assim eu pego um discurso só, vocês que são menorzinhos choram com os outros. E ok. Porque o dia que a gente sagrar um guerreiro no nosso caminho, o plano espiritual está dizendo o seguinte, é disso que vocês são feitos. E o dia que tiver um mago, a gente desmaia. Aí a gente desmaia. Porque o plano espiritual vai estar falando que desde aquele homem ou mulher sagrada lá no mago, até o que está fazendo básico, vai ter a chance de cumprir com essa jornada. É isso que o caminho vai estar falando. O plano espiritual, o caminho espiritual. Por enquanto, o plano espiritual disse assim, vocês podem ter até mestres. E nós estamos lá. Tá bom, mestre. Agora o plano chegou e falou, agora vocês podem ter até guerreiros. O que significa que o meu aluno do ano que vem, que vier fazer básico comigo, já poderá ter a chance de ser um guerreiro. Entende? A evolução é natural. Todo mundo sobe um degrau. Quando um sobe, todo mundo sobe. Quando uma luz se acende no breu, o breu se dissipa. Uma única vela acende milhares. Quando nós estivemos lá na nossa festinha, com as nossas velas acesas, muito bem foi dito pela Cláudia, nós nos lembraremos, ou pela Patrícia,
que eu não lembro, né? Mas nós nos lembraremos que elas foram feitas aqui, no dia de hoje. Quem falou isso? Patrícia. Eu tenho 50% de chance de... Né? Nós nos lembraremos. E isso é importante, né? Porque olha que lindo aprendizado vem de uma menina iniciada, né? Para nós. Né? Porque, evidentemente, as pessoas que estão aqui, 10 pessoas que estão aqui hoje, chegarão lá e se lembrarão. Aquela vela nós estivemos lá aquele dia fazendo essa vela. Não é problema não vir nas coisas, eu sempre digo isso, eu prefiro um não. Aliás, aprendam a dizer não. Façam esse favor para a tia. Diz não, não posso, não quero, não vou. E beleza, tudo bem, você não perde nada, você só perde isso. Só perde o que estiver acontecendo, que poderá acontecer uma outra vez. Não assim, né? Isso, você perde. Né? Então, Patrícia que está lá e Cláudia que está lá no pintor, eu dou um nó, eu vou dar um jeito, eu vou resolver e vou, está aproveitando tudo. Simples assim. Isso faz delas melhor? Faz. Claro que faz. Desculpa. Nossa, quem vê, mas eu estou relacionando ao meu caminho, eu estou falando de pessoa boa, pessoa ruim. Faz uma bruxa melhor? Claro que sim. Uma bruxa que sabe mais, que viveu mais, que se relacionou mais, que tocou mais, que estava lá, que tem a mão dela, que tem o DNA. Você acha que as forças inorgânicas não vêm? Vem, eu vejo. Você vê? Ela será conhecida. Hoje todo mundo sabe quem é a Patrícia. As pessoas sabem quem é Mirtes? Não sabe, porque não tem Mirtes. Até tem. Ela foi de... Morreu. Tia Mirtes morreu. Pode ter a avó Mirtes. Então, assim, né? É exatamente isso, né? Sabe aquele... É um clichêzão assim, mas pra mim faz todo sentido. Pô, você fica ausente, você não tem que ser desse dia. Né? Ficar a presença de uma ausência. Você fala, nossa, tinha um ser que... Porque é uma presença de uma ausência. Daí não dá pra cobrar, daí não dá pra chorar, daí não dá pra nada. O único ônus é esse, não tem outro. Você nunca será desconsiderado, minorizado, nada disso. A gente não trabalha com essas medidas. Ok? Fato é que hoje nós faremos velas. Certo? Então, assim, quem aqui já fez velas? Claudinha tinha até material. Cláudia, fala um pouco disso. Você conhece o que de velas? Você já fez... Foi por hobby? Para vender? Não, eu pensei em começar a fazer velas porque eu faço um curso de fitoenergética e eu pensei em juntar as ervas com as velas. Para vender, para levar cura, levar um monte de coisas que dá para fazer. Aí eu li todas as ervas, separei pelos mestres ascensionados, de acordo com cada um já tenho tudo anotadinho. E fui aprender a fazer vela na internet. Eu não sei fazer velas. Eu fiz uma ou outra só. Eu fiz acho que 4 ou 5 velas. Gostou de fazer? Adorei. É bacana fazer. Muito bem. Quem mais que já... Flávio, não. E o que é aquela parafina? Você falou, eu tenho uma parafina lá em casa. Para fazer trabalho de sobrevivência. Você come parafina? Não. Explique para nós, querida. Eu faço um biscoito de sobrevivência, por exemplo. E... Tipo parafina? Não, depois o biscoito pronto, você embrulha ele no papel laminado e mergulha na parafina para deixar totalmente isolado da umidade do evento, do ar. Isso é genial. Que legal. Eu uso parafina para fazer isca de fogo, eu compro OB, puxo o... Sobre uma puxa o barbadinho, mergulha na vaselina e depois você pode parafina. Para botar fogo.
Você vai acender uma fogueira, depois você só acende o palitinho lá, o barbantinho, aquilo queima pra caramba. Gente, teremos vários apelos. Nunca mais verei o homem como eu vi antes. É muito legal. Agora, uma pergunta que não quer calar. O que levou você a fazer esse tipo de coisa? Eu não sabia fazer esse tipo de coisa, eu resolvi aprender a fazer esse tipo de coisa. Mas o que te deu o start? Tipo, quero aprender a fazer albergue inflamável. Que medo, né? Ela viu tudo, não tem mais palavras. Eu sigo muitas doutrinas sobrevivencialistas, assim, de saber fazer fogo, de rotina de homem cinza. É um interesse seu isso. É. Que bacana. Desaparecer em multidão, de ter estoque de comida assim pro arroz para daqui a 7 anos eu ainda tenho arroz. Isso é muito legal. Nós precisamos conversar mais sobre isso. Isso é muito interessante mesmo. Tô brincando, mas eu tô falando sério. E usa muito parafina. Sim, essa coisa do biscoito lacrado com parafina. Olha, eu tive aula com uma alemã, na época ela já tinha 90 anos, eu tinha 20. Então vocês imaginam que são 30 anos atrás. Ela já morreu. Ela viveu a Primeira e a Segunda Guerra e tal, e fugiu do nazismo, esse tipo de coisa. Essa também é a minha formação, tá? E aí ela tinha uma parada com parafina na boca do pote de farinha e de bolacha por conta de sobrevivência. Né? Agora viajei no tempo mesmo lembrando disso. Mas eu não me lembro, jamais imaginaria mergulhar no papel alumínio usando isso como lacre. Muito legal essa palavra mesmo. Quem mais? Não, usado ele não usa ainda, que é sagrado. Quem mais? A Roseli chegou a fazer com Samanta algumas experiências também de velas, né? Mas aí vocês usavam potes para fazer. Potinho de alumínio, usavam formas, não é isso? E a Cláudia também, se não me engano, ela conhece forma de silicone. A de alumínio você chegou a usar, Cláudia? Não. Muito bem, então nós precisamos aprender tudo isso, né? Primeira coisa que nós vamos aprender, material. Primeira coisa não é material. Primeira coisa é o seguinte, fogo queima. Gravem isso na sua mente. O fogo só respeita quem o respeita. Ponto. O elemento fogo só respeita quem o respeita. E respeitar o fogo é manter o limite exato dele. Ele sinaliza, pode se aproximar, não pode se aproximar, é aqui. Nós deveríamos aprender muito com o fogo no nosso comportamento. Todo mundo diz assim, o fogo explode, eu sou ariano. Não, o fogo não explode não, o fogo põe limite, o fogo sinaliza. O fogo lidado com o meio bom ariano, ele vai sinalizar, né? Eu brilho, eu tenho luz, eu tenho ação, né? Eu tenho Marte em minha companhia. E você pode chegar até aqui, ó. Tem a faixa amarela, vermelha, no caso, aqui. Então não passa daí não, coleguinha. Porque daí eu te incendeio. Né? Isso serve para os deuses do fogo, para tudo que estiver relacionado ao fogo, para a nossa magia, né? Os arcanos de fogo, né? Então você pega lá a Imperatriz, Lua, o que você vai pegar? Morte, o que eles vão falar? É até aqui bonitinho, é até aqui, ó. Daqui para lá, não, daqui para cá é meu trono, né? Ou daqui para cá é minha foice, ou daqui para cá é meu céu, e por aí vai, né? Então a gente tem que saber olhar o fogo com esse respeito. Fogo queima. Qualquer coisa derretida em fogo, ou aquecida pelo fogo, também queima. E queima muito mais, porque o que eu estou falando agora? Para a gente brincar aqui hoje, extrema atenção e cuidado. Parafina pega fogo sozinha. Ela acima de 90 graus,
o risco de se incendiar é muito grande. A panela incendeia. Faz shhh. Tá? Então, assim, não dá para dar uma de pisciana. Falar assim, eu sou pisciana louca, eu sou... Ou o sagitariano estabanado, eu sou sagitariano estabanado. Não, hoje você não é. Na minha presença você não é. Porque, assim, você tem peixes no seu mapa? Tem. E mais 11. Desculpa, e mais 11. Então, não. Hoje não, tá? Porque a gente não correr risco, não queimar o amiguinho, não queimar a toalha nós vamos queimar. Não queimar a mim, por exemplo, que sou uma pessoa que não posso ser queimada. Né? Então, assim, muito cuidado com isso. A parafina quente queima e continua queimando, continua cozinhando. A única coisa que quando o Yuri era bebê, eu não permitia que ele fizesse junto comigo, eram velas. Por medo que eu tinha, né? Porque criança imprevisível e tudo mais. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter hoje aqui, tá? Nós estamos aprendendo a lidar com os nossos fogõezinhos novos. Temos fogõezinhos novos, então nós estamos aprendendo a lidar. Passamos aqui estudando como é que funciona. Eles são quentes pra caramba, né? Funcionam bem, tá? Então, a gente vai usar isso para uma série de coisas. Haverá um curso de cozinha, por exemplo, precisamos de fogões, né? Então, esse curso agora vai sair porque eu dei a palavra, você não vai me deixar passar por mentirosa, Samanta vai dar esse curso. Então, assim, eu estou falando porque é para não passar por mentirosa, não é verdade? É verdade. Samanta e suas cunhãs, caramba. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com tudo que a gente vai lidar aqui hoje, não só lá na nossa festa também. Então, o povo do fogo que vai estar trabalhando lá vai ter que estar bem atento, em especial as pessoas. Eu vou fazer para a nossa festinha um comunicado para os convidados, crianças, os cuidados e o que pode ser feito, né? Por quê? Porque eu tenho muita consciência disso. Nós temos que receber com bastante consciência. Lá tem piscina, lá tem cachorros, inclusive alguns que entram de outro lugar. Tem papaleu. Né? Tem papaleu. Então, eu gosto demais de ter nossas crianças e nossos antigos da nossa presença. Tem que ter todo esse cuidado, tá bom? E aí eu vou mandar um comunicado falando isso para todo mundo da nossa festa. E vai ter fogo. Fogo mesmo. Né? Então também teremos que ter cuidado. A gente já treina hoje. Que habilidade nós temos? Que atenção nós temos? Que cuidado nós temos? Por quê? Se você olhar, quando você vai trabalhar com vela, tudo é inflamável. Com algumas exceções que demoram mais para se inflamar, todo o resto é inflamável. Então só pensa nisso, né? Nada que num laboratório alquímico, agora vamos voltar lá para Nicolau Flamel, não fosse tudo inflamável, né? E a alquimia é uma magia profunda, uma arte, né? Antiga e poderosa, né? De Harry Potter na Pedra Filosofal, né? Honrando a alquimia logo no primeiro filme, não à toa. A gente vai trabalhar Harry Potter pra caramba, cobre os instrutores de vocês, viu? Mas nós queremos trabalhar Harry Potter também, a professora está trabalhando. Então, assim, esse era o primeiro passo. Segundo, separou o material. Material básico que você precisa. Uma fonte de calor, um fogãozinho, né? Ou, enfim, uma fonte de calor. Uma panela que tenha uma boa condução do calor. Então, o alumínio é um excelente condutor de calor. O cobre também é bom condutor, mas já não é bom para o uso com a parafina, né? E o alumínio é mais barato também. E a ágata é um excelente condutor de calor para esse tipo de fogareiro em especial, né? Eu estava trabalhando com alumínio, daí eu percebi que a panelinha de ágata, ela dá um chablau, assim, ela responde bem para o fogareirinho, né? Então você tem fogões de indução, que aí tem que ser aquelas panelas triplas e etc, etc. Você tem que conhecer, né? Eu tenho que derreter coisas aqui dentro.
Então, lei da correspondência. Fogo com alguma coisa que vai derreter tem que ter uma coisa correspondente. A panela tripa para a aula de correspondência. Para o fogão de indução. E uma panela compatível com os outros tipos de chama. Né? O material: parafina, pavio, corante e aroma. Com isso, você faz uma vela bacana. Sem o corante, sem o aroma, também faz. Aí, você vai falar os elementos de quê? Os elementos de decoração. Que podem vir na feitura da vela, junto com a parafina. Então, tem que ser coisas que não derretam. Né? Simples assim. Ou colocados depois, numa vela já pronta. Né? E você pode decorar. Ok? A parafina, o miolo da vela, a parte central da parafina é a que resfria por último. Por isso que geralmente você coloca na forma, ela faz aquele buraco. Ela faz isso aqui. Porque ela vai resfriando de fora para dentro e aqui vai ficando. Então, às vezes, é difícil, inclusive, de você puxar. Você puxa pelo cabelo, quebra. Né? E nas formas de silicone, você vai ver que, em geral, elas são abertas. Que é justamente para facilitar a retirada. Né? Isso daqui se resolve como? Controlando a temperatura da parafina que você vai usar. Porque você pode aquecer a parafina derrete 60 graus, ela está bem derretidinha. 80, tá linda. Na verdade, o calor, o derretimento está diretamente ligado ao brilho da vela. Né? Quanto a parafina mais quente, ela fica mais brilhante. A vela fica mais brilhante. Entretanto, você queima o aroma. Por quê? Porque o grau ideal de aroma é 60. Bons aromas, né, resistem a 60 graus. Então, muitas vezes você faz a vela, coloca lá o seu aroma e diz assim, não ficou cheirinho. Claro que não ficou cheirinho, porque estava uma parafina muito quente. E o que ela fez? Que nem bebida alcoólica no fogo, ela queimou o aroma, né? Então não vai ficar na sua vela. Então, você vai ver aqui, isso aqui foi encontrado no Titanic. Tá com cara, né? Na verdade, ele guardou e deu uma zinagrada, mas tá funcionando. Então, você pode ter um termômetro, né? Que não é um objeto tão caro, se você for fazer várias velas, que você controla isso. Você põe, vou mostrar, você põe na velinha e vê. Deu 60 graus, a tua vela não vai ficar tão brilhante. Mas aí tem truquezinhos que você pode fazer. Mas o aroma vai fixar. Tá? Um aroma de boa qualidade. Gente, a gente nem precisa falar que quanto melhor a qualidade da matéria-prima, melhor o produto, né? Mas, voltamos lá falando do que? Vamos reutilizar. Reutilizar. O que quer dizer que não é a qualidade, já perdeu, né? Queimei uma vez, derreto de novo, tenho corante, estou perdendo qualidade. O que não muda, porque podemos fazer uma vela linda com coisas já não utilizadas. Certo? Formas. Puta, hoje em dia nós temos inúmeras de diversos tamanhos, modelos, material, preço, facílimas de encontrar, compra-se online, né? Você tem que ter zelo com as suas formas, e isso é difícil, porque como você vai ver que a gente usa fita crepe, a gente usa uma série de coisas, né? Elas ficam meio babadas, né? As minhas não estão boas porque eu fiz ficar, mas elas não estão perfeitinhas porque eu guardei esse material faz pelo menos uns 4 anos que eu não faço vela. E a parafina, mesmo a forma limpa, ela deixa uma certa viscosidade. Com a poeira, imagina,
tava um grude. Então, assim, vi tanta areia, andei, aliei isso para caramba, para ficar assim. Mas quem vai trabalhar ou manter, porque você pode ter 2 forminhas só para fazer suas velas, 3 forminhas para fazer suas velas, manter assim, né? Manter areadinha, guardadinha, fora de poeira, tá? Isso serve para qualquer uma. As formas de alumínio são bem mais duráveis, né? Porque você cuidando bem, não batendo, não deformando, que é o perigo que essa forma corre, você vai ter por anos. As formas de silicone, elas deformam com o tempo, né? Você, em geral, deve mantê-las. O jeito certo de armazenar essa forma é com uma vela dentro, feita. Você deixa uma velinha mesmo que você faça só com parafina e guardá-la assim como está mesmo, a qual trouxe, guardá-la direitinho com a velinha dentro para ela não deformar. O silicone, ele pelo uso, ele deforma, mas é um uso bem grande, tá? São formas muito boas de trabalhar, mais caras também, essas formas. Só que existe, isso aqui é possível fazer essas formas no formato que você quiser. Então o silicone veio revolucionando a confecção de velas e sabonetes, porque se você tiver uma estátua de gesso, por exemplo, você tem a borracha de silicone, você derrama sobre a estátua e você tem a cópia perfeita daquele molde com o silicone, né? Que já no alumínio você não vai ter isso, ok? Uma coisa legal para a gente usar, tanto em uma quanto em outra forma, isso aqui chama desmoldante, né? Pode ser o quê? Pode ser óleo normal de cozinha também, tá? Só você vai ter um trabalho maior para limpar a sua vela depois. Por que é legal usar o desmoldante? Porque a parafina nem sempre ela naturalmente contrai. Uma parafina nova, vai funcionar, você vai virar, a vela vai descer. Parafinas usadas, a contração dela é menor. E dependendo dos pigmentos e dos aromas que você use, é menor também. Então, às vezes, ela gruda. Gente, tem variação climática, da onde você deixa, né? A região que você está trabalhando, no inverno é uma coisa, no verão é outra. Então, tem todas essas variações para a vela. O ideal com o desmoldante é que ela sai com mais facilidade, mesmo que você tenha que fazer um pouquinho mais de força. Tá? Eu fiz 2 velas para testar umas formas e não usei desmoldante. E elas ainda assim saíram bem. Se eu tivesse usado desmoldante, aquela vela teria saído um sopro. Como assim você não usou? A gente se matando. As pessoas ficaram puxando. Então, assim, ok? A ordem dos fatores. A ordem dos fatores é o derretimento, coloração e aromatização. Se você inverter a aromatização e a coloração, o mundo vai acabar. Mentira, não faz problema nenhum. Tá? Por que o ideal é o aroma entrar no final? Todo aroma que você deixa aberto, você está perdendo, né? Eles são voláteis. E para a gente chegar nas cores da vela, nem sempre a gente chega de primeira. É muito interessante, no curso de velas que eu dou aqui do Merkabah, que eu uso as matrizes mágicas, que é um curso de velas mais voltado para a prática ritual, você aprende uma tabela de cores. Então, o que cada cor vibra, falando um pouquinho de cromoterapia. Eu dou também uma pincelada, porque minha formação é produtora gráfica, né, gente? Não poderia deixar de dar uma pincelada em vermelha complementar ao verde, azul complementar. Então, assim, eu tenho que falar sobre isso. Que são cores complementares e tal. Por quê? Porque vai ser o seu olhar, né? É legal saber tudo isso, é legal usar medidas, né? Você descobre fórmulas. Então você sabe que, por exemplo, minha pequena me trouxe aqui colherzinhas. Então ela vai lá no corante dela e ela usa uma colherzinha. Aí ela vê que uma colherzinha de um com uma colherzinha do outro dá X tom. Acertou o tom.
fez a formulinha dela, acertou o tom, né? Ou você pode fazer como eu, você olha e fala, que lindo. É essa cor que eu queria. Eu queria esse amarelo vômito. Mentira, é reaproveitado, gente. Não tá lindo. Mas assim, eu gosto dessa coisa. Agora, por exemplo, você pegou lá uma encomenda. Os ursinhos, os unicórnios. As forminhas. O mundo virou um unicórnio gigante. Eu não posso ver mais um unicórnio. Quando o Marcelo Bueno veste aquela camiseta de unicórnio, eu quero ir lá no Rio de Janeiro e encher a cara dele de porrada. Beijo pro Marcelo. Você tem que produzir 100 unicórnios, porque terão 100 crianças na festa do seu sobrinho. Olha que alegria! Olha que coisa unicorniana, né? Você tem que produzir 100 unicórnios. Porra, não dá pra fazer 100 unicórnios diferentes, porque lembrancinha não tem que ser tudo igual. Estrogonofe se come com batata palha, ponto. E lembrancinha tem que ser tudo igual, certo? Errado. Não tem nada mais chato do que tudo igual. Agora falou meu ascendente em Sagitário. Né? Convenções. Mas ok, se você for trabalhar, a tia vai falar, então todas iguais. Se for eu, vou falar assim, faça um na cor que você quiser. Crie, invente, seja um araqueiro. E vou ficar feliz que não seja tudo igual. Agora, não, meu filho vai nascer, eu quero 30 unicórnios para simbolizar o nascimento do meu filho, ou cactos, porque cactos também está na moda, e tem que ser tudo no verde cacto. Você olha no México, a paleta de cores cacto, mas a mulher vai falar para você, eu quero verde cacto, e você sabe exatamente o que é aquele verde cacto para ela. Ela acha que você vai mandar uma foto no WhatsApp e falar, pelo amor de Deus, senhor, é este? Tá? Por que eu tô falando isso? Porque por um lado é chato para caramba e acaba cerceando a nossa criatividade. Por outro, se este pedinte for o seu aliado, que chega para você e diz assim, eu quero uma vela para o meu ritual. Azul ultramar. O encontro da pororoca. Sabe aquele azul que dá no encontro da pororoca? Você nunca viu a pororoca na pororoca, nunca viu nem na televisão. E o seu aliado fala, eu quero uma vela vermelha sangue. De quem? Eu tô brincando, mas eu tô brincando sério. Já aconteceu isso contigo. Então, são coisas incontáveis, né? Que parecem realmente brincadeira. Não se sabe. Aí você diz assim, o meu avô tinha um olho verde. E um dia eu cismei que eu tinha que fazer uma vela verde no tom dos olhos do meu avô para fazer uma homenagem a ele na minha ancestralidade. Eu tinha uma parede de vela verde ao final dos experimentos. Nenhuma da cor do olho. Consegui. Não durmo. Não vou dormir, não como, não respiro. Consegui. Né? Mas assim, por quê? Porque para acertar a parada. Aquela senhora que quer os unicórnios todos da mesma cor, pode ser seu aliado um dia. Ela vai querer uma, às vezes. Né? E ok. Porque o bruxo vai fazer. Então, por um lado, o que eu estou defendendo? A fórmula não é ruim. Por outro, não permita que isso também impeça sua criatividade, seu prazer em fazer. Né? A sua medida de fazer. E a descoberta do novo. Porque a palavra criatividade está diretamente relacionada à palavra descoberta. Diretamente, quase sinônimo. Para cada coisa que se cria, você acessa o mundo das ideias, descobre e traz. Então, assim, talento, poder, criatividade precisa do quê? Gatilho, inspiração. Por quê? Porque você precisa acessar esse mundo.
né? E ele sempre será uma descoberta. Então também ouse, né? Veja que cor será o seu unicórnio, né? É que nem as pessoas costumam falar, esse lápis é cor de pele. E qual? Porque eu, para encontrar minha base, sofro, eu fico uma hora de você forrar, tentando... Matei agora, fala, vocês acharam que ia comprar bom. Eu fico uma hora tentando provar, porque assim, o meu tom de pele tem mais 76 tons de pele ali. Como cor de pele? Então a gente tem que olhar tudo isso quando a gente trabalha com cor, né? O branco quem desenvolveu a cor da propaganda do Calton, alguém que é da época do cigarro Calton, que tinha um maço branco com uma florzinha vermelha, né? Foi o Edilson, foi meu marido. Por quê? Porque não podia ser branco. A impressão não podia ser branca, tinha que ter cor. Que cor que faz branco? Ele desenvolveu. Detalhe, Edilson é daltônico. Ele vê tons que nós não vemos. Percebe como cor é uma parada que dá para viajar, né? Então muitas vezes falam assim, ele é virginiano, chato, detalhista, e daltônico. Então ele vê, se ele vai olhar aqui, ele vai ver 50 tons de azul. Ou de cinza. E nós vemos uma cor, né? Então essas qualidades do daltonismo também tem isso. Percebe? Cor. E a cor vai falar com o quê? Com a sua alma. O cheiro vai falar com a sua alma. A vela tem que ser você lá. Quando você acaba, você fala, pô, isso aqui não é um pedaço meu, não gosto meu aqui. Tem eu ali naquela parada. Taca fogo, né? Hoje, minhas meninas disseram assim, velas consagradas, porque meu menino também estava junto, velas consagradas, quando a gente derrete de novo, elas deixam de ser consagradas? Sim, claro, bingo, para aqueles descobertas, evidente. Não é tão evidente assim. Tanto que as pessoas dizem assim, nossa, eu não pego vela do cemitério. Nossa, eu não... Tem trabalhos de hoje que você vai usar vela do cemitério. E sem morbidez, sem macumba, sem nada. É porque cemitério é o único lugar que é energia zero, neutra. Não é nem bom, nem ruim. É zero. Embora as pessoas não entendam isso, nós vamos entender quando vocês forem enterrados no túmulo. Mentira que não, por favor, isso não sei. Nunca, jamais faria. Aliás, jamais enterraria ninguém. Não é mesmo? Uhum. Então. Não senti firmeza, não. Deu um pouquinho assim, ó. Você sentiu apontado, né? Ela falou, o que eu tô fazendo aí? Então você vai transformar através do calor, do fogo, o quê? Aquelas consagrações. E você vai fazer o que os tigres fazem de melhor, reconsagrar as suas velas. Até aqui, tudo bem? Porque depois vocês falam assim, tem um monte de pergunta, faça agora. Aqui é um mundo. O cara se parece. Ok? Até aqui? Belezinha? Porque já nós vamos meter uma massa, e aí a coisa não vai parar. Né? Feito? Tá. O medo dela se enterrar. Não, agora tá enterrado, já passou. Eu só achei assim, o não tem nem entendendo, o problema é que eu achei tipo, todo mundo Você viu, né? Esse povo tá rolou uma vontade assim de tipo, será? É apavoramento não. Você joga. Então, olha, vou falar agora de uma parte mais prática para a gente já partir para um pouquinho botar a mão na massa, tá bom? Espero que essas informações que eu tenha dado tenham sido bacanas para a aula, né? Todas as informações. E uma coisa muito importante que é legal que o nosso caminho entenda. Quando eu estou imersa numa experiência de fogo, minhas palavras são fogo. Claro que quando eu for dar a aula sobre sabonetes e aromas, minhas palavras serão ar e água.
Um bruxo, ele é o que ele faz. Então, se hoje as minhas palavras queimaram um pouquinho, é porque são fogo. Sejam assim também. Imprevisíveis, mutantes, mutáveis, inteiros, intensos, né? Independente dos seus elementos de nascença, né? Aquele que botou a mãozinha em você e disse assim, você é assim, que a gente já ama assim, já vai aprendendo a amar, né? Nós temos todos os outros falando em nós. Então, aprendam a aprender. É muito importante. Não estou falando só de mim, eu estou falando, claro, do nosso caminho, que estamos em casa, em família, né? Mas entenda que muitas vezes o seu professor de um jeito, uma hora está de outro jeito, uma aula de um jeito, porque ele está sendo a aula, ele está fazendo esse exercício. Um dia você será um instrutor, um dia você será uma cerimonialista, um dia você será um homem-lobo, uma mulher-lua, um dia você será alguém fazendo algo, né? E aí você vai entender que a gente faz assim, a gente é mutante, né? Um curador, né? E a gente vai aprendendo, nós estamos atrasados com o nosso curador, né, filha? O tempo que não ajuda, ai que saudade, tem tanta coisa que eu comprei, fiz e inventei. E não vai ter esse mês. Jura? Não tem eleição. Estava marcada, eu lá lembrei de eleição em novembro do ano passado, quando fiz o calendário. Não tem que fazer o Também mudaram a eleição de qualquer jeito. A eleição era para ser em novembro, do adiantar. Sim, também, mas mesmo assim eu não pensei, sabe? Assim, quando nem liguei. Eles puxaram por causa do. Era muito feriado. Pois é. Mas a gente vai dar um jeito. Deu um jeito com as cerimonialistas, deu um jeito com os instrutores, eu vou dar um jeitinho com a gente também, de alguma forma. Feito? Então vamos lá. Parte prática. Você tem a parafina pura e tem várias formas. Essa de lentilha é bem legal, tá? Por quê? Porque ela derrete rápido de forma homogênea, né? Tem em pó, que é mais complicado de trabalhar. E existem também estabilizadores de parafina, que você acrescenta. Tá? Da mesma forma que você acrescenta lauril, sabonetes, você acrescenta estabilizadores de parafina. Não são necessários, né? Aí é quando você quer fazer uma coisa extremamente mais profissional e tal, que aí você usa, tá bom? O derretimento da parafina virgem é muito mais simples, tranquila, né? Imagina uma virgenzinha se derretendo toda. A imagem vindo na minha né? O derretimento de uma parafina velha como nós. Vai ser duro Já sair da tem forma. que ter muito fogo. Tem que ter o fogo pra caramba pra derreter. Já exige mais, não é? Então, e já é difícil sair da forma. Sem desmoldante. Sim. Dá uma pergunta, mestre. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas veio uma imagem na cabeça respondendo, mas eu vou perguntar de qualquer forma. Pergunta, meu amor. Eu pensei, se eu derreter parafina no micro-ondas, daí eu imaginei o micro-ondas explodir. Então, eu nunca fiz. Porque assim, ela exala um vapor que não acho. E outra coisa, eu sempre pensei o seguinte, depois a gente põe comida, como é que faz? Eu nunca fiz. Desconheço, nunca nem me interessei em saber. Deve ter pessoas que façam isso. No fogão de cozinha é ideal fazer em banho-maria? É recomendado. Qualquer curso clássico que você vai fazer, a pessoa vai te falar, faz em banho-maria. Muito mais por conta do cuidado dela não aquecer demais, né? Do que de qualquer outra coisa. Mas não é necessário. Pode ser feito no fogo direto. Tá? Não é realmente necessário. Acho que é mais por segurança. É por segurança. É por segurança. Quando eu fiz o primeiro cursinho de velas que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu fazia um monte de cursinho de artesanato, a moça me ensinou a fazer em lata de Nescau. Ela tinha latas de Nescau. Daqueles grandões que ela punha no fogareirinho dela e ela derretia na lata de Nescau. Não recomendo. A gente tem panelas tão acessíveis hoje. E basta uma. A menos você vai fazer uma produção.
né? Que nem a Cláudia quer trabalhar com as ervas, aí ela vai ter que ter outro procedimento, porque não pode contaminar, né? Erva que nem comida, não tem contaminação cruzada. Então aí tem que ter outro procedimento para fazer, tá? Então assim, compra-se fácil e tem um derretimento legal. Existem as parafinas também em barra, tá? Que é para grandes quantidades. Então, por exemplo, aqui tem umas parafinas que foram derretidas em barra. Essas aqui tomaram muita poeira também. Então, vou limpar, inclusive. Que ficam assim, né? Parece um bloco de sal, né? E aí ela fica limpinha, essa tomou poeira. E aí você derrete da mesma forma, tá? Beleza? Até aqui? Vocês viram que a gente fez um isoclasse? Usando o que? Amarelo, azul, vermelho e verde. Quem arrisca dizer por quê? Não consigo compreender. Achei que seria tão perceptível e difícil de entender isso. Mas não tem preto. E se minha filha Cássia aqui estivesse, ela diria, mas não tem nada mesmo. As meninas da nossa turma estão assim, mas eu queria tanto fazer um curso de vela. Não é? E as duas sombras, olha que curioso que foi, né? Então, mas olha, tem preto sim. Por exemplo, essas bases, né? O que eu fiz? Eu derreti tudo que eu tinha, virou cor de burro quando foge, que é uma das opções das meninas terem uma vela cor de burro quando foge. E coloquei o pigmento preto. Então eu fiz um monte de bases de parafinas usadas pretas até para guardar, e eu deveria ter feito isso com tudo. Mas não fiz. Então nós temos preto sim. Mas nós vamos trabalhar, porque lá na nossa festa a gente elegeu que a gente vai trabalhar com os elementos naturais. Então minha proposta hoje é que pelo menos a gente faça uma vela, né? Vou fazer mais, para cada elemento. Não precisamos ter vela só na área do fogo, concordam? Podemos ter vela decorando todas as áreas. Então nós podemos ter pelo menos uma vela de cada cor, para a gente poder ter uma luz em cada espaço que a gente vai decorar lá na nossa festa, né? Eu comprei algumas outras coisas e tal para a gente fazer. Então assim, passos, até aqui tudo bem? Vai ficar fazendo sentido? Tá. Passos que a gente tem que fazer. Derreter, enquanto está derretendo a parafina, você já está untando a sua forma, né? Passando o desmontante, que é um nadinha, não precisa ser encharcar, né? É um nadinha, você vai passar por dentro e vai fazer o preparo do pavio, conforme eu vou ensinar, e vai deixar ela no lugar plano, para que ela fique plana na secagem. A gente vai tentar ganhar tempo aqui, né? Por isso a gente preparou os cubinhos, e a Samantha também deixou à disposição da gente a geladeira, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, para a gente ver se a gente consegue produzir mais que uma, né? Velinha. Mas pelo menos, cada um vai fazer uma. Se a gente fizer, já temos aqui 10 velas. Não é isso? Então, por que eu fiz os cubinhos? Por causa da secagem mais rápida. Tudo que você colocar frio dentro da vela, qualquer componente que você colocar, vamos supor, você quer colocar grãos de café. O grão de café aguenta bem o calor. Você coloca o grão de café na forma e põe a parafina. O grão de café é mais frio, então ele já vai ajudar a vela a secar e a esfriar mais rápido. Ok? Quando você põe os cubinhos, é exatamente isso que eu estou dizendo. Ao invés de eu colocar 50% de parafina, de 100% de parafina de um líquido quente, eu estou pondo 50% de uma coisa fria e 50% de um líquido quente. Para as forminhas de silicone. Isso funciona, mas tem que ser uma proporção menor. Eu tenho que pôr tipo um pouquinho de coisa fria e mais quente,
tá? Porque imagina que essas forminhas, elas têm detalhes, ranhurinhas. Gente, tem forminha de tudo. Tem forminha de cupcake. As que eu quero fazer de sabonete, eu quero comprar as de... Como chama aquela florzinha que a gente quer plantar nos coisinhos? Cactus. A suculenta, tem umas de suculenta que ficam lindas. Tanto para sabonete quanto para vela, né? Mas são mais delicadinhos, ok? Colocação do pavio. Então vamos falar de pavio primeiro. Esse pavio azul, em geral você compra esse paviozinho branco, tá? Ou assim, já ele é um fiozinho, às vezes é um fiozinho mais rígido, menos rígido dentro, embebido numa parafina. Tem esse aqui que até a Claudinha trouxe, que parece um cadacinho, que é branquinho. E tem o pavio maravilhoso, que não tem no Brasil, como dizem as blogueirinhas que eu assisto. Adoro assistir as blogueirinhas. Adoro. Acho tão banal, acho tão maravilhoso, tão relaxante. Elas ensinam coisas maravilhosas e elas ensinam tudo que não tem no Brasil. Então não tem no Brasil. É um barbante que a gente embebeda esse barbante na parafina derretida e a gente transforma num pavio. O que é legal? Eu posso aromatizar este pavio. Então, quando eu queimo a vela, eu também queimo o aroma que está guardadinho aqui. Por quê? Porque velas não queimam. Porque o pavio está errado. Este pavio funciona muito bem em velas claras. Porque a parafina tem menos pigmento. O pigmento atrapalha a queima. Quanto mais escuro o pigmento, mais difícil da vela queimar. Por isso que muita vela de 7 dias a pessoa fala, o meu santo não aceitou a vela. Epa, reação, a vela vermelha, daquelas vermelhas sangue que a criança adora. E não queimou. Não queimou porque estava no pavio errado. Porque colocaram um pavio branco com um pigmento fortíssimo vermelho. Não pode, tem que ser o pavio azul. Para garantir a queima. Às vezes mais de um. Ok? Então, quando você for fazer uma vela, você tem que levar em conta isso. Gente, o pavio preparado por você, o barbante vai queimar. Garanto para você. Né? E olha aqui, temos este que é um pouco mais apropriado, é vendido mesmo em casa de velas, né? De coisas, mas pode ser aquele barbante simples, que o pessoal faz crochê e tal, ok? Que ele também funciona. Beleza? Preparei o meu pavio, elegi o meu pavio. Então, por exemplo, esse pavio aqui é um pavio bacana. Para que tamanho de vela? Para esse tamanho de vela, é bacana. Eu posso botar um pinguinho de cola quente lá por baixo, nessa bundinha, né? Colocar aqui, pego um hashi e posiciono. Eu não vou colar agora, mas vocês imaginam que ele esteja lá coladinho, que eu fiz ele ficar retinho. Né? Posiciono o bichinho aqui. Aí eu vou derramar minha parafina aqui e vou deixar, né, a parafina já pigmentada e temperada com os aromas, né? Ok? Isso é uma preparação simples, rápido. Só que, por exemplo, uma vela maior, ou se eu vou usar uma pigmentação maior, primeiro que fica até feio, né? Um pavio muito fininho, muito pequenininho, uma vela grande, né? Então eu tenho que ter um pavio maior, que seria este que eu estou deixando lá, coitado, não sei por que o tempo inteiro. Que eu poderia fazer a mesma coisa. Tem esses ferrinhos, inclusive, para vender, que você pode colocar, montar o pavio, né? Posso fazer a mesma coisa, ponho um hashi e completo com a parafina. Ou eu posso ter um furinho aqui. Quando eu tenho este furinho, eu posso tirar este pavio da bundinha de metal
porque eu não vou precisar usar. E enfio no furinho. Mas a gente falou que isso aqui é pequenininho. É pequenininho. Então você aumenta o furinho, coloca 2. Ou você põe o outro pavio, que vai dar trabalho. Você tem que fazer com que esse paviozinho entre aqui. Depois que passa a cabecinha dele, passa tudo. Vocês são demais. Isso está sendo gravado. Não passou mal. Meninas, nesse caso, por exemplo. Não, mas você não viu que primeiro olharam aqui pra ter uma repercussão aqui, ó. Começou aqui, ó. Eu vi. Desculpa, adoro uma E eu Então, por quero. exemplo, Aqui, ó. Começou aqui que eu vi, tá? Ela tem um diâmetro grande. Então, se botar um pavio desse tamanho, não vai queimar, não vai chegar. Entendeu? não vai. Não, uma vela não é feita para ser queimada desta forma, Tá. né? Ela é feita para ser queimada no centro, ok? Tanto que existe uma técnica que você faz, por exemplo, aliás, o pessoal da indústria faz isso, tá? O que eles fazem? Eles fazem uma vela com aroma deste tamanho. Aí eles põem esta vela com aroma deste tamanho aqui e não gastam aroma aqui. Ah, porque vai queimar só o centro. Porque vai queimar só. O centro. Tá? Então, para economizar, eles fazem dessa forma, muitos fazem dessa forma para economizar. Então, aqui, por exemplo, nós estamos vendo que este buraco está muito fechado. E aí a gente pode abrir o buraco se os deuses nos permitirem abrir. Não é problema nenhum. Até porque a gente abre o buraco, enfia o negócio, tapa o buraco. É uma vida inteira pela frente. Eu acho que esse coisa aqui é muito grosso para esse buraco. Eu não queria arrombar o coitadinho. Mas já vou dar soluções para uma série de coisas para você. Essa aqui é quase nova. Esse mal de agora é problemático. Bebecida, minha filha. Então, assim, você passou, você falou, poxa, professor, tirou toda a resina, tirou, né? Quando você for preparar o pavio, deixa uma boa quantidade de pavio extra, tá? Porque você pode depois cortar, é melhor sobrar do que faltar, ou tem umas pessoas que fazem umas coisas lindas, elas põem uma miçanguinha e dão um nozinho de madeira, tem uma série de coisas bonitas para fazer, tá? Achou o tamanho que você quer do seu pavio, você deixa um dedinho, um pouquinho mais. E selar. Você pode selar com massa plástica, que é bem bacana. Por isso que as pessoas correm, as pessoas põem o parafim e vaza. Porque elas acham, fechou esse negócio aqui, não, porque com a parafina vai derreter isto. Então vai vazar. Então você precisa de uma coisa internacional que não tem no Brasil, mas eu fui buscar fora, chamada fita crepe. Eu já tentei vedar com massa de vidro, não tente isso em casa, não funciona bem, tá? Ou massa plástica ou fita crepe. Aí você tem que ter fita crepe com gosto. Eu vou mostrar como se faz. Eu não encontro o amor da minha vida, como que eu vou achar a ponta da fita crepe? Não tem como. Não, Aquele contrário. silver que é mais grosso. Achei a ponta, isso não foi presagioso? Foi. Posso achar uma. Mestre, aquele silver tape que é mais grosso que isso.
Pode, é que você já é fina, a pessoa já mora lá já na Higienópolis. Mora na verde mesmo. Nos bairros nobres, ela já quer Silver Tape. Aquele cinza, né? Só tem um detalhe, o Silver Tape, além de ser mais caro, ele é bem legal. Só que ele é mais caro, ele é ruim de tirar. Até porque eu pensei que ele é bem grosso. É muito legal, mas ele é bem difícil de tirar. Agora, por exemplo, sabe aqueles velões que a gente aluga? Hoje em dia você aluga para casamento e tal, certamente aquilo é vedado, se é feito assim, é vedado com Silver Tape. Porque ele é bem grosso. Porque é. Então, assim, mas aqui a fita crepe vai fazer o mesmo efeito, tá? Então, assim, ó, o que tem que fazer? O bingolinzinho que sobrou aqui tem que estar coberto, protegidinho, né? Como toda pessoa de bom senso que tem um bingolinho protegido, não é isso? Protegeu, fixou aqui direitinho. A pessoa vai dando aula, vai ensinando, vai falando, vai aconselhando, né? Vai fazendo bem. Feito, o que eu faço? Porque eu sou uma pessoa desconfiada nessa vida. Eu faço uma cruz. Porque tudo que é feito com uma cruz perfeita, é abençoado. Então, assim, eu faço uma cruz para garantir, por isso elas ficam lavadas, as minhas formas. Se eu fosse fazer isso na televisão, eu jamais faria uma cruz. Eu faria como o Peter, quando faz sabonete, que ele nunca desinforma o que ele fez, ele desinforma sempre um que está pronto. Por que será, né? Porque ele faz bonito, ele faz ficar bonito, então ele fala, mas não funciona, na prática não, tá? Mentira, ele desinforma assim, agora Peter vai que ele fez esse vídeo. Eu ia ter que fazer sabonete com. Por quê? Não vai vazar, tá? Só você tem muito azar. Até que lembra, a gente não vai botar aqui a parafina, porque como a gente vai aromatizar, a gente não vai botar ela fervendo, né? A gente vai colocar ela já com 60 graus, ou baixando, né? Outra coisa importante, deixar o pavio bem retinho. Eu vou mostrar tudo isso ali na mão de vocês, tá? O pavio bem retinho aqui. Por quê? Senão a tua vela não queima. Ela vai fazer isso daqui dentro. Tem muitas velas de palito que queima quando você vê ela tá assim. É porque o pavio tá assim. Não é porque o teu anjo tá com sono. Ai, meu anjo não aceitou. Gente, menos. É o pavio torto mesmo. Tá? E aí você tem a forma. Agora falta o quê? Antes de ter o rachix, qual foi a minha falha? O que eu tenho que fazer? Desmoldante, não é isso? Eu tenho que besuntar o bigolinho aqui para ele soltar um dia na vida dele. Para a vela soltar um dia. Gente, parafina marca. Não tanto não tanto quanto o sabonete. Nós vamos aprender. Mas a parafina marca também. Então, tudo que tiver de marca, batida e tal na forma, vai estar na vela, tá? O que você pode admitir, eu gosto, por exemplo, de admitir uma coisa, uma falha, um defeitinho e tal. Samantha morre. Morre, repete tudo de novo. Foda-se, ela não dorme, mas ela... Eu vivo bem. Eu vivo bem com isso. Ainda falo que foi inspiração pop art. Né? Tá? E às vezes alguns defeitinhos ficam legais também, não é problema não. Ó, vocês viram, aí eu passo em tudo, eu falei que eu vi esse pretinho. E aí passei nas laterais e tal. Pode ser qualquer tipo de óleo? Pode. O ideal é esse desmoldante, Tá. porque ele tem um preço bem bacana, você vai usar assim por anos, né? Porque é bem pouquinho mesmo, mas pode. Toma cuidado com vaselina, tá? Porque algumas pessoas dizem, faz com vaselina, só que algumas vaselinas são inflamáveis. Então toma um certo cuidado com isso. É difícil inflamar com uma parafina 60 graus, mas toma cuidado, né? Eu prefiro o olhinho. E quando eu descobri o desmoldante foi um preço muito bom e ok. Eu estava falando hoje com o Rick sobre aquele gourmet, né? Aquele culinário, sabe aquele spray culinário? Eu nunca testei. Deve dar. Vou testar isso, fiquei curiosa aqui, né? Mas assim, tem a coisa certa também para fazer. Então,
Beleza? E eu tenho aqui a minha forma preparada. Foi bom para você? Foi bom para mim também. Então, aqui, nossa primeira forma. Este faríamos exatamente igual, né? E este aqui temos a possibilidade de fazer com colinha ali no fundinho, né? Ou também só passando ele e prendendo com hashi, tá bom? Leva só em consideração isso, que tipo de pavio que você vai usar nas suas velas, fechar bem aqui quando você fizer a preparação do seu, isso não precisa virar, da sua forma, tá bom? Aquelas formas de zinco também funcionam dessa forma, ok? Muito bem, isso é uma forma. Aí tem formas que, por exemplo, você tem formas que você não quer furar a forma, você quer uma vela linda em cima, sem furo nenhum. E a forma de silicone em geral não é furada. Eu vou mostrar numa forma de silicone. Mas essas já estão furadas que eu furei. Essas, vamos fingir que não estão. Só ela sabe, só nós duas sabemos disso nesse exato momento. Então, assim, a forma porque fica mais fácil de passar, tá? Essa forma, como você pode ver, não está furada. Então, assim, ó, que eu falei que ela abre. Então, você tem que ter uma certa delicadeza para lidar com. Tem que ter delicadeza para lidar com tudo, mas tem que ter uma boa delicadeza para lidar com isso. O que você faz? Você pode manter isso, eu não mantenho, você mantém? Eu pus só para guardar. Só para guardar, Fica mais... Então estamos juntos. Você vai passar o desmoldante da mesma forma, né? Mesmo sendo de silicone? Sim, mesmo sendo de silicone. Eu pensei uma besteira, mas eu não vou falar. Você passa o desmoldante e por que você põe os elastiquinhos? Para ela se manter fechadinha, para ela não deformar, porque ela fica direitinha assim, se você for cuidadoso, ela fica exatamente no cortezinho que foi feito, né? Outra coisa, legal você já pôr essa forma no lugar que você vai deixar ela. A outra também, mas a outra é mais fácil de você tirar. Essa aqui você pode apertar e... né? Então, é legal colocar numa forma, por exemplo, no lugar que você vai usar. E aí, você tem que usar alguma coisa que mantenha o buraco para que depois você passe o seu barbante, o seu pavio. Então, você põe aqui um ferrinho como esse, ou um pauzinho, ou uma coisa que você queira que fique num determinado... Você quer pôr um puta de um pavio grosso, tá? Usa um negócio no diâmetro que você preferir. Tá erótico esse curso. Sexta-feira à noite, Vênus, é fogo. Não tem como, gente. Perdão. Perdão aos castos. Família tradicional brasileira. Então, assim, isso vai ficar um buraco, um vazado na vela, e depois você encaixa o seu pavio nela, ok? Eu fiz um monte desses coisinhas aqui, agora eu nem sei onde foram parar todos, mas assim, gente, é um pedacinho de ferrinho, né? Dá pra fazer com madeirinha também, tá? Eu besunto ele também. Tudo que eu vou pôr aqui eu besunto, né? Porque assim, a lei do menor esforço. Vela pode quebrar, igual sabonete. Aí você derrete de novo, mas o trabalho que você já teve todo, né? E foi muito bom ter falado isso, porque, por exemplo, vou até deixar isso preparado. Se eu tiver que derreter de novo, eu perco tudo. Se você conseguir derreter tudo de novo até 60 graus, você consegue manter o aroma. Não 100%, tem uma perda pela evaporação. Agora, se não derreter a 60 e for passar, você perdeu o aroma. Você não perdeu a cor, ela muda um pouquinho, né? Não vai perder a textura, só com muita requinta, né? Que perde, mas você vai perder o aroma, ok?
Então, assim, essa é uma outra preparação do pavio. No caso dessa perda do aroma, Sim, pode ser colocado mais coloca aroma? mais, pode. Só isso? 60 graus, sim, você coloca mais. Né? Talvez mude, porque pode se mesclar com o que tem, né? Você corrompe um pouquinho. E não vejo problema. Não vejo problema. Né? Beleza? 3 formas de colocação de pavio, né? Colando no fundo, essa de enfiar e colocar fita crepe. Ah, professora, essa daqui não precisa vedar com fita crepe? Precisar não precisa. Ela pode vazar? Pode, mas o silicone aguenta bem. Quando ela tá já exausta, velha, desbeiçada, com o tempo, faça uma fitinha crepe, né? Nada que a fitinha crepe não deixe seguro em pé, no lugar, né? É fake, mas fica. Tá bom? Feito? E aí, o resto é só fazer. 5 minutinhos mágicos, vamos comer alguma coisa, vamos beber alguma coisa. Fazer café. Água, por exemplo. Pra gente voltar e começar a nossa produção. Oi?